Oi, gente. Então, voltando aqui à terceira margem do rio. Para dar uma noção melhor para vocês sobre essa ideia do questionamento que o filho faz, tem uma parte aqui do conto em que ele diz assim, ele, o filho, né? Ele diz assim: nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se. Perdão. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens longe, no não encontrável? Outra indagação. Só ele soubesse, mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido o do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha mãe chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Essa parte é muito pungente, é muito tocante. Mas reparem bem, ele fica o tempo todo, ele, o filho, fica o tempo todo tentando entender e fazendo indagações. Mas ele não tira a prerrogativa do pai. O pai continua certo. O pai tá lá. A atitude dele não está sendo questionada. Ele, enfim, eles gostariam que o pai retornasse, mas foi uma escolha do pai, essa vida. Então, como eu disse para vocês, tal qual o Reobal Tatarana, o personagem do filho, ele narra, questiona, avalia o fato. Narra, questiona, avalia o que está acontecendo. E a conclusão que ele tem, uma das possíveis, é de que não há porta de saída. É uma conclusão que a gente observa também num conto da Clarice Lispector. A procura por uma dignidade, se não me falha a memória. Não há porta de saída. O sofrimento é esse, a vida é assim. Somos feitos de nervos e sonhos e, em meio a isso, instantes de perda, de dor, de choro, sofrimento, decepção. Pode parecer meio pesada essa constatação, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: em meio a tudo isso, ergue-se a lucidez. Nós nos tornamos seres mais lúcidos em meio ao drama que vivemos. O drama, a tragédia. A tragédia desde os gregos, a tragédia que os gregos nos legou, ela nada mais é do que o peso do conhecimento.
a gente se conhece através das tragédias, sendo elas pessoais ou coletivas. Um parênteses, o que está acontecendo agora, neste exato momento, com a humanidade, em tempos de pandemia, Covid-19, está sendo ou não uma boa oportunidade para nos conhecermos melhor, nos conhecermos por dentro também, por dentro, suportando as nossas angústias, enfim. São links que a literatura faz, né? A literatura tem uma frase, eu acho que é do Fernando Pessoa. Deve ser, porque ela é muito genial. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então a gente necessita da literatura também para experimentar todas as dramaticidades possíveis, né? Para a gente poder conseguir refletir a respeito. A literatura provocando em nós uma catarse, né? Desde os gregos a gente sabe disso, mas sempre vale a pena a gente retomar, né? Então é nesse sentido. Voltando para a Terceira Margem do Rio, ontem eu falei com vocês sobre uma possível aproximação do conto com a literatura fantástica. Na medida em que o que acontece ali, o que se apresenta deixa em suspensão as convenções, né? Olha que interessante, a literatura fantástica ela trata do imponderável, entre o narrativo e o maravilhoso, no limiar disso instaura-se o fantástico. Olha que bacana. O fantástico, nesse sentido, o que é o fantástico? O fantástico é a hesitação experimentada por um ser, no caso o filho, que só conhece as leis naturais. Aí entra a questão da racionalidade aqui, da lógica. Vamos voltar para o início do que eu falei, né? Olha o Guimarães rasurando aquelas perspectivas todas, hein? O filho, ele só conhecia as leis naturais, a lógica. Aí, de repente, ele se vê diante de uma situação que ele não pode explicar, uma intuição, vamos colocar assim, que ele não pode explicar esse desaparecimento do pai dele, essa invisibilidade do pai dele, essa não presença presente do pai dele. Aí entra em questão uma outra situação mais para o final, que era o filho saber ou não se seria capaz de tomar o lugar do pai, né? Pois é, gente. Chamei umas quantas vezes e falei: o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o Senhor vem, não carece mais. O Senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do Senhor
na canoa, e, assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Olha que bonito. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água. Proava para cá concordado, e eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia. E estou pedindo um perdão. Este conto, gente, A Terceira Margem do Rio, tem uma história muito interessante do Guimarães e do Antônio Calado. Antônio Calado, um escritor nosso, escreveu A Madonna de Cedro, um bom escritor. Ele perguntou pro Guimarães Rosa, de onde veio essa maravilha que você escreveu? Como que você teve essa ideia? De onde que surgiu essa intuição? Como que você chegou a isso? Aí o Rosa virou para ele e falou: olha, Calado, eu não sei, eu só sei que eu rezei. Aceitei e rezei. Guimarães Rosa era muito místico e, enfim. O conto que a gente acabou de ler é uma magnífica porta de entrada para o universo do Guimarães Rosa. Eu não tenho muito mais o que dizer. Aliás, eu tenho muito o que dizer, mas eu não consigo mais falar, até por questões de tempo mesmo. Aquele conselho que eu dei para vocês ontem, de vocês, se puderem, eu acredito que vocês, claro que poderão um dia, leiam mais Guimarães Rosa, leiam O Grande Sertão Veredas, sem sombra de dúvida, a minha maior experiência como leitor. Eu, quando terminei, eu já li O Grande Sertão várias vezes, eu tenho várias edições do Grande Sertão, é um livro que eu sempre tenho junto comigo, é o meu livro favorito, O Grande Sertão Veredas. Se eu pudesse, no fim do mundo, salvar apenas um livro, seria O Grande Sertão Veredas. Leiam O Grande Sertão Veredas, até por conta de vocês estarem aqui no Grande Sertão. O sertão é do tamanho do mundo e vocês estão no sertão. Leiam O Grande Sertão Veredas. É uma leitura para a vida. Eu vou deixar aqui uma dica de texto crítico sobre o Guimarães Rosa, um texto que eu gosto muito, que é do Antônio Cândido, que está no Vários Escritos, do Antônio Cândido. É um texto que se chama... Deixa eu dar o título aqui exato para vocês. Jagunços Mineiros, de Cláudio a Guimarães Rosa. Ele começa a falar do Cláudio Manuel da Costa e vai até o Guimarães, e ele trabalha, o Cândido, ele trabalha A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é um conto também maravilhoso do Guimarães Rosa, que saiu no Sagarana, no primeiro livro do Sagarana, 1946. Ele fala do A Hora e a Vez de Augusto Matraga e do Grande Sertão Veredas. Então é um artigo bem interessante, claro, Antônio Cândido.
é isso, a fortuna crítica sobre o Rosa é vasta. Tem um livro do Rosa que eu gosto muito, que é o Tutameia, que foi o último livro que ele lançou em vida. E se vocês quiserem conhecer um aporte teórico, crítico sobre Tutameia, eu indico a professora Jaqueline Ramos, que ela tem vários estudos também sobre... Inclusive a professora Jaqueline Ramos foi uma grande professora de literatura que eu tive, que também ela me apresentou Guimarães Rosa. Ela me falou, na época eu perguntei para ela, eu como estudante de graduação, não conseguindo ler muito bem o Grande Sertão, eu perguntei, professora, como eu posso fazer para ler o Grande Sertão Veredas? Ela me disse, leia como se você estivesse ouvindo um jagunço conversando. Você pode, no início, ter uma dificuldade para poder assimilar aquela fala, mas os seus ouvidos vão se acostumar àquela dicção e quando você menos esperar, você já vai estar envolvido com aquilo. E foi justamente o que aconteceu. Então eu agradeço muito a professora Jaqueline Ramos. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Um abraço para vocês. Faz tempo que eu não toco uma gaitinha, deixa eu ver se sai alguma coisa hoje. Obrigado pela paciência. Leiam Guimarães Rosa e amanhã a gente começa um novo processo com a Clarice Lispector. Até!